familiares e alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a explicação das atividades da nossa última semana do nosso cronograma. Essa aqui é a tabelinha com a semana do nosso último cronograma. Será uma semana um pouquinho mais tranquila, porque são conteúdos que a gente já estava estudando. Lembrando que é apenas uma explicação para você estar fazendo as atividades na semana. Após a explicação, aí vocês pegam o livrinho de vocês, vão fazendo as atividades durante a semana. Não se esqueçam de estar me enviando as fotos das atividades, tá bom? Vamos então começar no livro de língua portuguesa. Nosso livro de língua portuguesa vai ser apenas a página 181 e a 182. Essa 167 foi um erro de digitação, ela está presente em todas as tabelas, mas foi apenas um erro, tá? Depois não esqueçam de fazer a caligrafia e mandar as fotinhas da caligrafia no caderno para mim também. Estou aqui com o livro já de língua portuguesa, na página 181, com as atividades que iremos aprender essa semana. Já aprendemos até aqui os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, o uso da expressão agente. Agora a gente vai aprender um conteúdo diferente. O livro começa assim: palavras em jogo, palavras com ans, ens, ins, ons, uns. As crianças conhecem já essas palavras, são chamadas de sons nasais. Independente da vogal que inicia, por exemplo, eu vou dar um exemplo com a vogal A. Tudo que for an com M ou an com N é chamado de som nasal. São palavras que parece que a gente está falando pelo nariz, por isso que são conhecidas como sons nasais. Aprendemos bastante esses sons nasais também quando vamos fazer as atividades de M antes de P e B. E em todo, olha, aqui nessas atividades, aqui na 2 também, ó, não temos o M, tá vendo? A trans com N, ins com N, alguns com N, parabéns com N, nenhum é com M de Maria. Por quê? Porque o M de Maria a gente só usa antes do P e do B. E aqui, ó, o N está antes do S, aqui também, em todos os exemplos, tá bom? Então, aqui vale ressaltar a importância de não esquecer que usamos o M apenas antes do P e B. O restante das palavrinhas é usada com N de navio, principalmente relacionada aqui aos sons nasais. Então, vamos começar. 1. No relato de João Vitor, é repetido várias vezes a palavra monstro. Releia essa palavra em voz alta. Monstro é um som nasal. Onde está o som nasal? No mon, né? No monstro. Escrito com N, pois o N está antes do S. Então, não é P nem B, então não escrevemos com M de Maria. Aqui nessas atividades, iremos aprender a separar as sílabas com sons nasais. Aqui na A pergunta: em quantos impulsos ou sílabas nós falamos essa palavra? Aqui já é a separação de sílaba. Como vamos separar? Ó, monstro. Ou seja, a palavra tem 2 sílabas ou dissílaba. Qualquer informação importante aqui, vocês vão anotando no caderno para não esquecer, tá bom? Palavras que contêm uma sílaba, como pão, é chamada de monossílaba. Palavras que têm 2 sílabas, como mangá, são chamadas de dissílaba. Palavras que contêm 3 sílabas, por exemplo, banana, são chamadas de trissílaba. E palavras que contêm 4 ou mais sílabas, como bicicleta, são chamadas de polissílaba. Aqui a atividade B pede para separar a palavra monstro, tá bom? E na atividade 2, os alunos irão fazer as mesmas coisas, separar as sílabas de transporte, instante, alguns e parabéns. Todas essas palavras, envolve o ans, ens, ins, ons, que são os sons nasais. Logo em seguida, temos a atividade 4 e ela é muito interessante. Aqui temos a mesma palavra, só que aqui está no singular e aqui está no plural. Notem que, ó, trem, som nasal, ó, o M aqui, trem, bombom, álbum. Essas 3 palavras têm sons nasais e as 3, ó, terminaram com M.
Ou seja, palavras que têm sons nasais, elas sempre terminam com M. M de Maria. Indo aqui para a segunda parte desse quadro, as palavras são as mesmas palavras, só que está no plural e mudou. Tá vendo que aqui era M? Aqui agora, ó, trens, bombons, álbuns. Finalzinho das palavras, aqui é o ens, ons e uns, já não é mais o M de Maria, mudou para o N de navio. Por quê? Porque agora temos o S na frente e só usamos o M antes de P e B, as outras palavras usando N de navio. Por isso que aqui o livro quer mostrar, ensinar as crianças que quando termina a palavra no singular com som nasal, a gente escreve com M, mas quando a gente vai escrever a mesma palavrinha no plural, ó, vai trocar o M pelo N. E é assim que aconteceu, essa tabela está bem explicativa para os alunos compreender. E as atividades seguintes, a A e a B, seguem o mesmo segmento. Aqui os alunos vão reescrever a mesma frase, só que ele vai trocar essas palavrinhas que estão em negrito, no caso da A, nuvem, a passagem, e na B, ó, som, um jovem, pela mesma palavrinha, só que no plural. O que é um plural? Quando é mais de uma coisa, né? Na minha mão eu tenho uma caneta. Se eu tivesse mais de uma caneta, seriam o quê? Várias canetas. Então, ficou no plural. Então, aqui eles vão reescrever as frases, colocando as palavras no plural e perceber que vai acontecer a mesma coisa que no exemplo aqui. As palavras vão mudar, o som nasal, a letrinha M vai mudar para N e S. Assim, eles vão conseguir reescrever a frase, de acordo com os ensinamentos anteriores. E a nossa última página de língua portuguesa desse mês, né? Dessa semana desse mês, 182, os alunos vão estar lendo esse trava-línguas, treinando, né, a leitura também. Depois pede para ler também na página 264, alguns terão essa página e outros não, apenas quem tem livro que vai ter essa página. Aqui também mais uma leitura de uma historinha em quadrinhos para os alunos, e aqui finaliza a explicação das atividades de língua portuguesa. Agora, de acordo com o nosso cronograma, iremos para o livro de matemática, na página 208 até a 211. Estou aqui com o livro de matemática já na página 208. Aqui a gente falaremos sobre as grandezas e medidas. É um capítulo novo aqui, ou seja, conteúdo novo. Aprendemos na semana passada algumas grandezas e medidas relacionadas ao comprimento, lembram? Sobre o milímetro, o centímetro e o metro. E trabalhamos um pouco também sobre o sistema monetário, que é o dinheiro. Nesse capítulo, iremos aprender um pouco sobre o tempo, que é as horas. E iremos aprender também sobre peso, massa, né, que são miligrama, grama e quilograma, que é o peso das coisas que temos ao nosso redor. O início aqui da atividade vai ter um enunciado e vai ter uma imagem de apoio. Essa imagem os alunos têm que fazer uma leitura de imagem, prestando atenção em todos os elementos aqui que envolvem números. Temos aqui o relógio, temos aqui o quilograma da farinha, temos mais um relógio, só que esse aqui é digital. Temos aqui uma unidade de medida, né, medindo quantas gramas tem o prato. Temos aqui o sistema monetário para estar falando qual é o preço do prato por quilo, que é R$25. Temos aqui 2 jarras de suco. Temos que mais? Aqui uma janela, ó, temos uma lua, significa o quê? Que está de manhã. Então, se no relógio está marcando aqui 8 horas, aqui também 20 horas, então, que horas será? Será que é 8 horas da manhã ou 8 horas da noite? Então, todos os elementos da imagem ajudam os alunos a refletir e a responder corretamente as perguntas abaixo. Aqui são as perguntinhas, os alunos estarão respondendo no livro mesmo. Lembrando que 1 quilo também é chamado de quilograma. Ou seja, 2 quilos é a mesma coisa de 2 quilogramas. Algo que pesa 3 quilos é a mesma coisa de 3 quilogramas e assim por diante. Então, bora prestar atenção em todos os elementos da imagem para responder as questões aqui adequadamente.
Aqui estou na página 209. O livro já vai dar mais ênfase sobre as unidades de medida de quilograma. Vai dar um início aqui, uma introdução para os alunos compreenderem. Mostrou aqui o livro alguns instrumentos usados para medir massas. Temos uma perguntinha aqui na atividade 1, ela é pessoal. Lembrando que uma balança para pesar um alimento, ela é diferente de uma balança que pesa nós, né, seres humanos. Então, cada uma tem uma função porque tem uma finalidade diferente. A atividade 2 aqui está comparando o peso de um elefante com o peso de um chimpanzé. O quilograma deles está marcando ali na unidade de medida, logo embaixo deles, né, dos animaizinhos. A atividade B pede para fazer um cálculo de qual o peso do filhote de elefante tem a mais que o chimpanzé. Lembrando, as crianças já sabem disso, todas as contas, situação, problema de matemática que envolve esse termo a mais, significa que eu estou comparando uma quantidade com outra, ou seja, a conta sempre será de subtração. A atividade 2 aqui também envolve o conceito de quilograma. Lembrando aqui que cada quilograma ou quilo equivale a 1000 gramas. Outra informação importante que seria necessário anotar no caderno. Ou seja, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 2 quilogramas equivale o quê? A 2000 gramas, de 1000 em 1000, né? 3 quilogramas é a mesma coisa de 3000 gramas e assim sucessivamente. Aqui temos agora a atividade 4, aqui vai falar com mais ênfase sobre as gramas. As gramas é uma unidade de medida menor que o quilograma. Então, aqui vai o quê? Desde 1 grama até 1000 gramas. Várias coisas ao nosso redor, elas não têm o quilograma, elas têm apenas as gramas. Por exemplo, potinho de manteiga. Ele é calculado em gramas, não em quilo. Por quê? Porque o quilo é uma unidade maior. Quando algo é mais pequeno, né, mais leve, né, que nem aqui no exemplo está mostrando o pacote de café. Ele tem 500 gramas. 500 gramas é metade de 1 quilograma. Por quê? 500 gramas mais 500 gramas não dá 1000? E 1000 gramas não é a mesma coisa de 1 quilograma ou 1 quilo? Então, aqui o livro quer que vocês reflitam um pouco sobre esses conceitos. Logo após, tem uma informação que eu falei para vocês, né, que a cada quilograma equivale a 1000 gramas. Vocês podem estar anotando no caderno, coloquem a data do dia que vocês estão fazendo a atividade, né, e anotem essa informação no caderno para não perderem. E aqui temos a nossa última página, vai tratar aqui sobre as gramas e sobre as miligramas. A miligrama é a menor unidade de medida aqui desse conceito de quilograma. A cada 1 grama equivale a 1000 miligramas. Aqui na atividade 7 dá um exemplo de miligrama. Ó. Tome esse remédio 2 vezes por dia. Cada cápsula, o que é cápsula? Aquele comprimidinho do remédio tem 500 miligramas. Como a gente costuma falar também, 500 mg. Que representa o que é miligrama de remédio. Assim, você vai tomar 1 grama desse remédio por dia. Ou seja, cada comprimidinho de um remédio, ele é tão pequenininho que ele não tem quilograma e nem grama, ele é miligrama. E logo abaixo, algumas questõezinhas para estar sendo respondidas. E aqui a tabela falando, né, que a cada 1 grama equivale a 1000 miligramas. Agora, vamos para o livro de ciências, na página 50 até a 53. Estou aqui com o livro de ciências. Estávamos trabalhando, né, aprendendo sobre os animais invertebrados, aqueles que não possuem os ossos da coluna vertebral, nem o crânio. Agora, a gente vai aprender um pouco mais sobre eles. Então, aqui temos os invertebrados e outros seres vivos. O livro vai nos dar textos, o livro vai nos dar imagens com legenda. Logo abaixo que temos uma atividade. Se possível, escreva com a letra cursiva para irem treinando para chegar num 4º ano e fazer um 4º ano bom. Agora estou na página 51, continuando os invertebrados, só que aqui vai falar sobre os parasitas.
Logo aqui no comecinho do texto, dá a explicação do que é um parasita. Ó, seres vivos que vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo, causando-lhe prejuízo, são chamados de parasitas. Logo a mais, o livro vai estar falando alguns exemplos de parasitas, como piolho, lombriga, carrapato. Aqui temos imagens com legenda de apoio para vocês compreenderem o que é um animal parasita. Ele sobrevive o quê? Do sangue do ser humano ou de algum outro animal. Por isso que ele é um parasita. E logo abaixo temos uma atividade de ligar. Logo após temos a página 52, com algumas questõezinhas, ó. O polvo e o camarão da Malásia. O polvo, ele vive na água salgada. O camarão da Malásia em água doce. Só que os dois são aquáticos. Será que eles conseguem viver no mesmo ambiente, mesmo sendo aquáticos? Sim ou não? Então, aí vocês vão responder com a palavrinha de vocês. Depois temos a atividade 2, com essa imagem de apoio, para estar sendo respondida logo abaixo. Logo em seguida, mais uma perguntinha, só que aqui envolvendo respostas pessoais. E a página 53, nossa última página, atividade 3 aqui vai estar falando sobre o mosquito da dengue. Então, leia o enunciado, responda as questões. Depois temos aqui a atividade 4. Aqui vocês vão colocar o nome dos animais da figura. E logo abaixo vocês vão classificar esses animais dessas figuras, dessas 4 figuras. Qual que vive em sociedade, qual que voa, qual que é um parasita, qual que vive em túneis no solo. Caso tenham dúvidas, voltem no livro, grifem, tá bom? Agora vamos para o livro de História, na página 62 até 65. Estou aqui com o livro de História, lá na página 62 e 63. O livro vai dar aqui um textinho falando sobre as capitais do Brasil. E tudo isso daqui, ó, é uma linha do tempo. Aqui temos datas, anos, ó. Tudo isso daqui, quando foi a capital do Brasil nesse ano, depois qual que foi a capital no Brasil nesse ano. Então, a primeira foi Salvador, né? Depois foi Rio de Janeiro, depois foi Brasília. As capitais do Brasil foi mudando ao longo do tempo. E o livro trouxe essa linha do tempo para a gente compreender melhor como que funcionam essas mudanças. Logo abaixo aqui temos a atividade A da 1 para ser resolvida no livro. A perguntinha ela é bem simples de ser respondida. Aqui na página 63, a questão B e C ainda referente à atividade anterior, né, ao textinho e às imagens. Depois temos aqui a atividade 2. O livro aqui já deu uma linha do tempo prontinha aos alunos que vão estar preenchendo de acordo com o que se pede. Logo embaixo, mais um textinho informativo para os alunos. Essa perguntinha não precisa estar respondendo não, tá bom? Em seguida, temos a página 64 e 65, onde finaliza aqui as atividades da semana de História. Temos aqui a cidade, espaço de convivência, mais um textinho, grifas e informações importantes, tá bom? Aqui temos as imagens de apoio. Leiam, faça uma leitura de imagem, faça a leitura da legenda para vocês estarem compreendendo o que está acontecendo aqui. Essas imagens parece que é de Curitiba, né, da cidade de Curitiba. E finalizando com 2 atividades, com respostas pessoais, bem facinhas de vocês estarem respondendo. Só que aqui exige reflexão, uma análise da nossa cidade, tá? Pergunta para a família de vocês, para eles ajudarem vocês nas respostas. E por fim, iremos para o livro de Geografia, da página 48 até a 51. Estou aqui com o livro de Geografia na página 48, lembrando o que a gente aprendeu até aqui sobre o relevo. O que é o relevo? É a superfície da Terra. E a superfície da Terra, ela tem várias formas, né? Alta, baixa, plana, né? Cada uma dessas formas possui um nome, como a gente viu nas atividades anteriores. E aqui vai dar continuação nesse aprendizado. Então, aqui temos um texto, transformação do relevo pela ação da natureza. Como que acontece a transformação? Então, vamos ler o texto, grifar os assuntos importantes, fazer a leitura da imagem, da legenda. Logo abaixo aqui, já temos uma atividade para ser feita. Essa atividade, temos aqui um banco de palavras, que é erosão,
sedimentação e camadas. E de acordo com essas palavras, vocês vão estar preenchendo essas lacunas. Ah, mas como que eu vou saber? Como que é erosão? O que é sedimentação? O que são camadas? Tá no texto. Vocês precisam ler e grifar para poder compreender e assim responder a atividade 5. Página 49, temos mais leitura, as formas do relevo e a construção de moradias. Então, temos texto e imagens de apoio com legenda. Depois aqui temos a atividade 6, com 2 perguntinhas, a A e a B. Vocês podem estar preenchendo com a palavrinha de vocês mesmo no livro. Agora estou na página 50. A atividade 1 é mais uma reflexão referentes aos tipos de relevo que vocês vão estar respondendo as questões. Depois vem a atividade 2, ela traz um enunciado e uma tabela para a interpretação da tabela. Então, é uma atividade mais complexa. Vocês precisam analisar adequadamente e responder no livro mesmo. Essa perguntinha C aqui é pessoal. Lembrando que a superfície da Terra ela passa por mudanças, seja elas naturais ou mudanças pelo homem. Logo após, temos na página 51 a atividade 3, que vai falar sobre a erosão, onde favorece, os deslizamentos de terra e, consequentemente, altera os formatos do relevo da superfície da terra. Depois, embaixo, temos a questão A e B, para ser respondida no livro mesmo. Se não couber, continuem no caderno, tá bom? Só colocar no caderno a data e a página, o livro e a página. Depois, temos aqui a atividade 4, fazendo os alunos refletirem um pouco mais sobre o assunto. Eu auxilio vocês aqui darem uma pesquisada no Google sobre desastres naturais no Brasil. Teve vários, muitos consequência de deslizamentos de terra, várias pessoas morreram. Então, assim vocês vão compreender melhor do que o livro está querendo falar e querendo nos mostrar, tá bom? Querendo nos ensinar. E assim finaliza nossas atividades, a explicação, não só da explicação da última semana, mas do mês também. Espero que vocês se esforcem bastante. Sei que não é fácil, em casa não é sala de aula, os pais não são professores, mas tentem aproveitar ao máximo o vídeo que eu faço no início da semana das explicações, para fazer as atividades no decorrer da semana, um pouquinho a cada dia para não ficar muito cansativo, porque ainda tem as atividades da plataforma digital para serem feitas. Mas vão me enviando algumas fotos, tá bom? Eu já vou imprimindo. Sexta-feira eu já trago aqui as correções dessas atividades. Beijo a todos, fiquem com Deus e boa semana de estudos.